casa depende agora dessa oração e de você abrir o teu coração e receber a palavra. Então pede ao Senhor agora: Deus, fala comigo, Senhor. Eu preciso aqui da tua ajuda, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso hoje aqui da tua direção. Me fortalece nessa hora. Confesse agora a tua necessidade a Ele. Diga para Ele: Senhor, eu preciso de Ti nesse momento. Me renova, me fortalece, me dirija e me levanta hoje para vencer. Me levanta hoje para mudar a história minha e da minha casa, da minha família. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Fale conosco e opere as tuas maravilhas, que enquanto estivermos aqui, o Senhor trabalhe na nossa vida. O Senhor faça coisas grandes, fortes e poderosas, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, operando Deus, e a vitória é nossa. Então aplauda Jesus, que Ele é contigo. Bem forte, irmão. Pode ser mais forte para Ele. Diga glória a Deus. Pode se assentar, meus amados e queridos. Nós vamos hoje avançando e vamos conquistar uma terra nova para cada um de nós. Amém, irmãos? E nisso nós precisamos nos armar. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios 6. Efésios 6, versículo é o 17. Eu acho que tem algum microfone aberto. Esse daqui está muito alto. Tem que ver aí. Efésios capítulo 6. Aleluia, isso, ficou melhor agora. Efésios 6, versículo é o 17. Vamos ler lá? Vem comigo nessa fé em nome de Cristo. Leia comigo o versículo 17. Tomai também o capacete da onde? O capacete da? Irmãos, olhem para cá. Nós estamos numa guerra, querendo ou não, nós estamos inseridos nela. E para vencer essa guerra, nós precisamos tomar atitudes que são simples, mas são poderosas. Desde que começamos esse estudo sobre a armadura de Deus, né? Essas atitudes que o nosso Deus deseja de nós, a gente vê que as atitudes são bem simples, mas elas fazem toda a diferença se nós perseverarmos nela. Nós estamos agora estudando justamente o capacete da... Não te ouvi, capacete da... Irmãos, isso daqui é tremendo, isso é poderoso, principalmente hoje. Porque hoje muitos de nós estamos sofrendo muitos ataques, seja nas mídias sociais, seja nos filmes, seja no nosso dia a dia, seja numa conversa, seja você ali assistindo um repórter, a nossa mente está sendo bombardeada. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Deixa eu te lembrar uma coisa. Um dia desses, se eu não me engano, foi ontem. Eu fui levar meus filhos para uma atividade, eu estava lá aguardando eles finalizarem. Irmão, tinha duas pessoas atrás de mim. Um homem e uma mulher, e eles conversavam. Irmão, o que saiu, eu não queria ouvir, eu não gosto de ouvir conversa dos outros, mas eles estavam falando logo atrás da minha orelha, e falando, mas só tinha coisa ruim. Eles falavam de assalto, de morte. De assalto foi mais de 10 que eles falaram, de morte. Então, meu irmão, eles foram falando aquela conversa me fazendo mal, eu ouvindo ali, mas eu peguei o celular, comecei a meditar em provérbios, meditar na palavra. Me deu muita vontade de fazer uma coisa, virar para eles e falar o seguinte: vocês já estão se preparando para algo pior. Que isso, pastor? Sim, irmão. Porque quanto mais eu falo de desgraça, de derrota, de sofrimento, ou eu penso nisso, mais eu atraio isso para quem, pessoal? Para quem? Para a minha vida. Quanto mais a pessoa fala de problema, ou pensa em problemas, em dificuldades, mais ela vai se atolar naquilo. Por isso que nós estamos hoje estudando o capacete da salvação. Esse capacete serve justamente para proteger. Diga, proteger. Proteger o que, pastor? A sua mente, a sua saúde mental, sua saúde emocional. Eu estava conversando com a minha esposa e a gente dizia: quantas pessoas hoje sofrem aqui, batalhas aqui. A maioria dos ataques que o diabo lança contra a sua e contra a minha vida é na mente. Você não vai aguentar, você não vai conquistar, você não vai conseguir, isso daí é difícil demais para você, o problema é muito grande. Quem já sofreu ataques assim na vida, levante a mão. Quem aí? Levante a mão. Isso. Todo dia o diabo vem com uma palavra negativa. Então hoje você precisa tomar cuidado. Sacode o teu irmão e diga assim: tome cuidado. Tome cuidado, irmão. Em que tipo de conversa você está inserido?
Tome cuidado com aquelas palavras que às vezes estão tentando entrar onde não deveriam entrar. Onde, pastor? Na sua mente. O capacete da salvação é justamente uma atitude. De quê, pastor? De você se blindar, de você blindar a sua mente com os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus, guarde isso, são positivos, são para cima, são animados, são de fé, são de vigor. Agora, o que o mundo quer implantar na tua mente, bombardear, destruir a tua mente, com negativismo, com o pensamento mal, não vai dar certo, não vai para frente. Diga, está amarrado. Diga, está repreendido, em nome de Jesus. Isso acontece sempre e diante de muitas coisas, seja internet, seja filme, seja o repórter que você assiste, mas principalmente conversas. Pessoas que chegam diante de você para bombardear. Mas se você estiver blindada a tua mente com os pensamentos de Cristo, irmão, vai dar tudo certo. Diga glória a Deus. Abra comigo rapidinho a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nós precisamos blindar a nossa mente com os pensamentos de Cristo. Pastor, e onde estão os pensamentos de Cristo? Olhe para cá, antes da gente ler. Olha aqui, ó. Os pensamentos de Cristo estão aqui, ó. Quanto mais você e eu tivermos os pensamentos dele na nossa mente, mais protegidos e seguros nós estaremos. Amém ou não amém? Mais guardados, a tua mente vai estar sã, a tua mente vai estar tranquila para resolver as coisas do dia a dia, a tua mente vai estar saudável. Amém, pessoal? 1 Coríntios 2,16, leia comigo. Porque Deus vamos lá. Porque quem conheceu a mente de quem? Do Senhor, para que possa instruí-lo. Então quem conheceu, senão o Espírito Santo? É Ele. Mas olha o finalzinho, mas nós temos a mente de quem? Você pode declarar isso para o inferno estremecer? Nós temos a mente? Mais alto, nós temos a mente? E justamente para pensar os pensamentos de Cristo. Toda vez que um pensamento mau, pensamento de morte, de desgraça, de derrota, tentar invadir a sua mente, repreenda na hora em nome de... Nós precisamos pensar nas coisas que são de cima. Por isso que o Senhor vai dizer que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. A palavra dele vai dizer que os pensamentos que ele tem para mim e para você são pensamentos de paz. Então toda vez que você e eu recebemos os pensamentos de Deus, nós estamos blindando a nossa mente e nós estamos trazendo paz e tranquilidade para o nosso coração, para o nosso ser. Quem precisa dessa paz, diga glória a Deus. Blinde a sua mente com esses pensamentos. Veja comigo agora Romanos capítulo 12. Abra aí por gentileza. Romanos 12. Além de blindar a sua mente com os pensamentos de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente. Romanos 12, versículo 2, diz o seguinte: e não vos conformeis com esse o quê? Então olhe para cá, o mundo é negativo. O mundo, jovem, vai dizer que não tem como você mudar a história da tua família. O mundo vai dizer para você, mulher, que não tem como mudar a história do teu marido. Você, esposo, não tem como mudar a história da sua esposa. E por aí vai. O mundo vai dizer que tudo é negativo, que é pessimista, que não tem como, que é difícil demais. Por isso que olhem para cá, nós não podemos nos conformar. Toda vez que surge uma mentira, nós temos que ir contra. Diga comigo, contra. Nós temos que ir contra ela. Nós não podemos aceitar nada do diabo, nada que é contrário à palavra. Nós temos que nos levantar contra aquilo. Eu não aceito. Eu não aceito nenhum mal na minha casa, na vida do pai, da mãe, na minha família. Eu não aceito. Diga comigo, eu não aceito. Não se conforme, preste atenção. Olhe para cá, irmãozinho. Não começa agora não. Ei, olhe para cá. O diabo vai falar para você uma coisa: pau que nasce torto. É isso que ele vai dizer. Vão chegar pessoas e vão dizer: não, é assim mesmo. Mas o que Deus está te dizendo hoje: não se conforma com o mal na tua vida. Não se conforma com isso que se levantou contra você. Você está justamente na presença de Deus, sim ou não? Se é de Deus, sim ou não? Para se levantar contra as coisas do diabo. Jesus veio a esse mundo desfazer as obras do... E você e eu temos o mesmo papel hoje. Diga glória a Deus. Você jovem na sua casa, você adulto no seu lar, nós temos o poder de mudar a história da nossa família. Diga glória a Deus. E o texto continua dizendo: mas transformai-vos pela renovação do vosso, para que experimenteis qual seja a boa,
perfeita e agradável vontade de quem? Quem quer experimentar o melhor de Deus, diga aleluia. Para isso você tem que mudar aqui. Preste atenção, a gente tem que se desintoxicar dos pensamentos mundanos. Pensamentos, como eu já disse a você, entram de diversas formas, mas para vir mesmo para tentar destruir mesmo a gente. Para fazer a pessoa largar a casa, a família, largar a vida. Quantas pessoas hoje têm dito o seguinte: eu desisto da vida, eu não aguento mais. Quantas pessoas estão desistindo de casamento, de família, de trabalho? Sim ou não? Sim ou não? Mas justamente porque estão intoxicados com os pensamentos mundanos. Isso pode afetar, irmãos, em qualquer um de nós. Se nós não nos renovarmos com a Santa Escritura, com a Palavra de Deus, com os pensamentos a gente fica travado, a gente fica com medo. Quantas pessoas você conhece que a porta está na frente dele, uma porta de vitória, mas ele não tem coragem de fazer o que tem que ser, porque ele deixou o pensamento mal entrar aqui. Um pensamento que dizia: você não nasceu para isso, é grande demais para você. Mas veja que os pensamentos de Deus vão dizer para mim e para você que nele nós podemos todas as, porque ele nos fortalece. Os pensamentos de Deus vão dizer para mim e para você que verdadeiramente nós somos herdeiros de Deus, que tudo que o Pai tem nos pertence, diga aleluia. Os pensamentos de Deus vão mostrar que nós nascemos para vencer. Todo dia você e eu precisamos dessa renovação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vem comigo um pouquinho mais agora, em Josué capítulo 1, versículo 8. Nós precisamos colocar os pensamentos de Deus para dentro da nossa mente. Nós precisamos agarrar esses pensamentos. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Vem comigo em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 8. Os pensamentos de Deus, eles vão fazer isso com a gente, ó. Eles vão justamente acalmar, diga acalmar, diga fortalecer. Eles, ao mesmo tempo que te traz paz, ele também te bota para frente para você lutar e vencer. Veja comigo o versículo 8, diz assim, ó: não se aparte da tua boca o livro dessa, nós vamos chegar nessa parte, mas antes de falar, medita nele e medite de quê? Então preste atenção, para eu poder falar, antes eu tenho que medir. Eu só vou falar daquilo que eu vivo pensando. Por isso que o texto está dizendo, você tem que matutar na palavra, você tem que pensar nas promessas, você precisa meditar nisso. Sacode o teu irmão e diga assim: é nisso que você tem que pensar. Isso vai te trazer força. Mesmo diante dos problemas mais difíceis, a tua mente vai estar firme, a tua mente vai estar forte para enfrentar o mal e vencer. Diga glória a Deus. Preste atenção. O Elias, quando a mente dele estava forte, ele enfrentou 850 profetas e ele venceu todos. Ele orou e o fogo desceu da onde? Quando a mente dele estava fraca, ele recebeu uma ameaça de quantos homens? Quantos? Nenhum. Foi de quem? De uma mulher. Ele entrou para dentro de uma caverna. Você está entendendo a importância da tua mente hoje? A importância da tua saúde emocional? Se a tua mente estiver bem, o teu corpo está bem. Se a tua mente estiver bem, você consegue se relacionar bem com as pessoas. Agora, se você estiver mal, irmão, por isso que você precisa se cuidar hoje. Cuida da tua mente. Porque justamente ele falou aqui, ó, você fala, mas antes de falar, medita. E além de meditar, o texto ainda vai dizer, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está o que, pessoal? Porque então farás prosperar o teu, e então prudentemente te conduzirás. Quem quer conquistar, diga glória a Deus? Quem quer ver a sua vida avançando, crescendo? Isso só acontece com pessoas que recebem o pensamento de Deus. Eu não falei isso de manhã, mas a gente, para receber o pensamento de Deus, a gente precisa abrir mão da nossa vontade. A gente precisa entender que os pensamentos deles são maiores e melhores. Amém ou não amém? Eu não tenho tempo de destrinchar isso com você, mas o conselho que eu te dou: abra a mão dos teus pensamentos e receba os pensamentos dele, coloque em prática que vai dar tudo certo para você. Enquanto a gente fica pensando dentro da nossa caixinha, as coisas ficam muito travadas, as coisas ficam muito do nosso jeito, e Deus não trabalha do nosso jeito, Ele trabalha do jeito dele, irmão.
Se você quer viver milagres da parte de Deus, você precisa começar a pensar como Ele pensa. Quem está recebendo, diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte, que Ele é maravilhoso. Aplauda Ele. Aleluia. Então eu blindo a minha mente com os pensamentos de Deus, eu renovo a minha mente com os pensamentos de Deus, eu acalmo e fortaleço a minha mente com os pensamentos de... Quanto mais eu meditar, mais forte eu estarei. Diga aleluia. Anota para agora, para você ler em casa e meditar em casa. Colossenses 3, versículo 2 até o 5. Anote aí. Anote aí, é que nem aquela merendinha. Você comeu agora no restaurante de Jesus e em casa você ainda está levando uma marmita para ficar mais fortinho. Diga glória a Deus. Colossenses, que eu falei, é o que? Capítulo 3, versículo 2 ao 5. Isso vai fazer muito bem a tua mente. Você que chegou aqui, pastor, com a cabeça meio voada, meio acelerado, meio nervoso, meio preocupado, anote aí que em casa você vai ler, isso vai te ajudar muito. Colossenses 3, versículo 2 até o 5. Quem anotou, diga amém? Agora anote mais uma. Filipenses 4, versículo 8. Esse é o carro-chefe. Esse aqui vai te ajudar, meu irmão, a se controlar. Tem gente que fala, pastor, não consigo controlar os meus pensamentos, está muito acelerado. Com esse versículo aqui você vai conseguir. Filipenses 4, versículo 8. A maioria das batalhas você vai vencer na sua mente, pensando os pensamentos de Deus. Então você que já entendeu, abra comigo agora Efésios. Volte lá em Efésios capítulo 6. Efésios 6, o versículo é o 17. Vamos ver? Leia comigo. Tomai também o capacete de onde? Da salvação. Já vimos isso aqui, o pensamento de Deus. E a espada do que, pessoal? Do Espírito, que é a palavra de quem? Então observe uma coisa, essa é a nossa arma mais importante e mais poderosa. Diga comigo, a espada do Espírito, a palavra de Deus, é a arma mais poderosa que Deus me deu. Ela serve para duas coisas, para defender e para atacar. Essa arma eu vou te mostrar que ela consegue fazer o que o homem não consegue fazer. Quer ver isso rapidinho? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Abra aí por gentileza. Hebreus 4, versículo 12. Ela é muito poderosa, ela é muito importante. Ela é uma espada. Ela vai penetrar onde nada consegue penetrar. Leia comigo ali. Porque a palavra de Deus é viva e o que, pessoal? Onde ela chega, ela traz vida e ela sempre funciona. Sempre. Pode ser o filho mais atormentado, a mulher mais difícil que tem, irmão. A palavra de Deus, se entrar ali, sempre vai funcionar. O texto continua dizendo, do qual pulei um pouquinho, depois da vírgula, e mais penetrante do que qualquer espada do que? De dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e do que? Então, ela consegue alcançar o que nenhum homem consegue alcançar. Tem coisas dentro de mim, de você, que nós não conhecemos, dentro do filho, do marido, tem coisa que a gente não sabe. Mas aonde a palavra de Deus ela entra penetrando. Ela entra mesmo cortando todos os males, e fazendo tudo aquilo que é do diabo. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Ela faz o que ninguém consegue fazer. Ela é poderosa, sim ou não? Muito poderosa. E o texto ainda vai dizer, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções de onde? Quanto mais você tiver palavra, entenda isso aqui, ó, olhe para cá, mais discernimento você vai ter. Para quê? Para separar o certo do o bom, aquilo que é de Deus do que é do. Quanto mais palavra você tiver, mais habilidade você tem, e mais você consegue livrar você e a sua casa do mal. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aplauda ele bem forte, que ele é lindo. Quantos precisam da palavra de Deus todo dia? Diga eu. Vem comigo, ela é poderosa? É, mas tem um segredo aqui para nós meditarmos. Ela está bem pertinho de nós. Romanos 10, versículo 8. Abra aí por gentileza. Romanos 10, versículo 8. Olha o que vai dizer ali, ó. Leia comigo. Mas que diz? A palavra está junto de... E onde que ela está, pastor? Primeiro lugar, ela está onde, pessoal? Fale mais alto, ela está onde? Um lugar que ela não pode deixar de ter, é na minha e na tua boca, ela tem que estar ali. Você quer vencer o mal, sim ou não? Então você e eu temos que aprender a falar da palavra de Deus.
A palavra de Deus tem que estar saindo pela nossa boca. E como isso acontece? Continuação do versículo. No teu coração também está. Quem recebeu, diga amém. Esta é a palavra da fé. Que nós o quê? Essa palavra que está sendo pregada para você. Palavra que enche teu coração de ânimo, de vigor, de força e uma certeza. Que certeza? Eu já venci em nome de quem? Eu tenho certeza, a palavra de Deus vai se cumprir. Então, por eu crer tanto, observe. Mateus, se eu não me engano, 12. Você pode anotar aí. Mateus 12, é isso? Isso, 34. Vai dizer, a boca fala do que o coração está o quê? Preste atenção. Olhe para cá. Eu preciso encher tanto o meu coração a ponto de começar a sair por onde? Por onde? Pela boca. Se você e eu estamos aqui falando muito de problemas, de dificuldade, de assalto, disso, daquilo, é porque o nosso coração está tomado disso. Eu volto lá onde que a gente falou agora há pouco. Nós precisamos pensar na palavra de quem? Não te ouvi, palavra de quem? Quanto mais eu pensar, mais eu estou enchendo isso no meu coração, irmão. E quanto mais eu pensar, daqui a pouco vai sair por onde? Pela boca. Aí é uma arma. Aí sim é a espada do Espírito, a palavra de... Toda vez que você verbaliza a palavra, isso traz um impacto extraordinário, sobrenatural no mundo espiritual. Maior do que você possa imaginar. Às vezes você está confessando derrota, falando ali mal do teu salário, falando mal da saúde do teu filho, mas Deus está te mostrando hoje uma arma que você e eu já temos. Diga, eu já tenho. Só que às vezes pouco usamos. A gente prefere muito reclamar, murmurar, falar da dificuldade. Ai, o meu coração está isso, está aquilo. Mas por que a gente não opta, não decide falar, usar a palavra de... Todas as pessoas, inclusive Jesus, que usaram a palavra, foi como uma arma, como uma espada. Entrou onde não podia entrar. O cego enxergava, o mudo falava, o surdo o quê? Ouvia. O paralítico andava. Aonde a palavra de Deus entrava, a situação mudava ou não mudava? Sim ou não? Vida do Zaqueu mudou? Sim ou não? Aonde a palavra foi usada, irmão, ali aconteceu um milagre. E é o que Deus está dizendo para mim e para você. Você e eu precisamos declarar a palavra de Deus sobre a nossa casa. Nós precisamos declarar a palavra de Deus sobre a nossa família. Você precisa declarar a palavra de Deus sobre o seu filho, sobre o seu marido. Você jovem, atenção, sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Porque se nós não fizermos isso, note uma coisa, nós vamos perder. É uma arma poderosa. E você e eu precisamos usá-la. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Catuca o teu irmão, diga assim, para de reclamar. Isso, pastor, esse plantão maldito que eu estou aqui, não. Comece a declarar, tudo que eu fizer vai prosperar. Tem que sair bênção, tem que sair palavra da nossa boca. Porque quando nós fazemos isso, olha a quem nós estamos imitando. Abra aí por gentileza, Apocalipse 19, versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. Eu posso até ler com você o 11. Vamos ler o 11, isso. Quem achou, diga amém. Vem ali comigo, ó. E veio e viu o céu o quê? Aberto. E eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele se chama Fiel o quê? E julga e peleja com... É o nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Nessa noite ele já está julgando a tua causa e guerreando a tua guerra. Quem crê que já venceu, diga glória a Deus. Agora preste atenção no próximo versículo 12. Diz o seguinte: e os seus olhos eram como chama de... E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Diademas é símbolo de vitória. O nosso Deus é vencedor. Nunca perdeu uma batalha. Aí diz o texto: e tinha um nome escrito que ninguém o quê? Senão ele mesmo. Esse nome você e eu só vamos saber lá no céu. Quem vai morar no céu? E você vai arrastar a sua família contigo, sim ou não? Então vamos usar as armas da fé. Versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de quem? Palavra de... Você sabe que a roupa dele está salpicada porque ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Vivo ele está na minha e na sua vida. Diga glória a Deus. Versículo 14. Leia aí comigo. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino e branco e o quê?
Quem vai estar nesse exército? Aleluia. A gente vai estar, irmão, estamos batalhando para isso. Versículo 15. Não recua não, avança na guerra da fé. Diz o texto: da sua boca saía uma o quê? Então vamos ler de novo. Da sua, leia mais alto. Da sua, mais alto. Da sua, saía uma aguda o quê? Que espadece a palavra de... Ela tem que sair da onde, pessoal? Ele venceu. Você quer vencer? É simples, é descomplicado. Fala a palavra. Pastor, mas eu estou me sentindo enfermo, doente. Mas comece a declarar: eu já estou curado pelas feridas de quem? Pastor, eu procuro emprego, mas nunca encontro. Aí você tem que começar a declarar o seguinte: o meu Jesus, ele tem a chave de Davi. A porta que ele abre, ninguém... Ah, pastor, mas esse meu filho está dando muito trabalho. Você tem que começar a declarar: o marido é santificado pela esposa, a esposa pelo marido, e os filhos são santos em Deus. A palavra de Deus sempre é positiva, ela sempre é a teu favor, ela sempre vai te empurrar para frente. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Entenda que é algo muito fácil, irmão. O que Deus está nos mostrando hoje aqui? A gente tem que meditar mais em versículos, falar mais nos versículos, procurar mais sobre o assunto que a gente está vivendo e falar sobre aquilo com fé, com determinação. O mal não vai conseguir te resistir, mas se você tiver como aquele povo. Quem conhece aquele crente? Que crente, pastor? Galinha da Angola. Quem conhece ele? Conhece? Quem já encontrou um crente assim? Não? Já? Você encontra ele na rua, ele sabe falar uma coisa: estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. É assim ou não é? E aí, como vai? Ih, tá desgraça. Meu Deus, parece até... Lembra que tinha um desenho, né? O pastor Saulo falava disso, um desenhozinho que tinha uma hiena. Aquela hiena dizia o quê? Ó céus, ó azar. Não é isso? Né? Irmão, a palavra de Deus na tua boca é uma arma. O próprio Jesus venceu o diabo declarando aquilo que estava o quê? Escrito. Não tem outro motivo, pastor, eu vou usar outra arma. Não, usa a arma que Deus está dando quando, pessoal? Aqui e agora. E você vai vencer para a glória de Deus. Daqui a pouquinho você vai chegar aqui com o exame: pastor, está completamente diferente. Um dia desse você vai entrar aqui e a tua família vai sendo batizada aqui nesse altar. Quem crê nisso? Diga aleluia. Mas para isso você tem que declarar a palavra de... Então aplauda ele, que ele é maravilhoso e é poderoso. Aplauda ele bem forte. Pode ser mais forte para ele. Aleluia! Fique de pé nessa hora que nós vamos orar.